Anote esta frase aí. Protocolo para o diagnóstico etiológico de deficiência intelectual. Já ouviu falar? O que é o protocolo para o diagnóstico etiológico de deficiência intelectual? Muito prazer, eu sou o psicólogo Ademar Oliveira e hoje vamos conversar de uma forma simples e objetiva sobre o passo a passo para a identificação de sinais até a apresentação de hipótese diagnóstica de deficiência intelectual do ponto de vista da psicologia escolar educacional e depois do ponto de vista médico, ok? Por que eu estou gravando este vídeo? Porque muitas pessoas ainda carregam a ideia errada de que para fazer diagnóstico de deficiência intelectual é só fazer a observação clínica e observar a criança na escola que já está tudo certo. Não, é muito mais do que nós imaginamos. Pensando nisso, eu peguei aqui a portaria conjunta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde de 2020 e vou apresentar para vocês alguns pontos interessantes do protocolo para o diagnóstico etiológico da deficiência intelectual. Eu vou trazer alguns pontos interessantes, estou com o notebook aberto aqui embaixo. Tá? Tem a parte aqui de artigos, né, de parágrafos, mas eu não quero ficar atento a isso, né? Eu quero mostrar como que é o processo diagnóstico, desde que a criança é matriculada na escola até o momento em que nós fazemos o encaminhamento para a área médica e como que a área médica trabalha diante do resumo, né, do resumo analítico que nós apresentamos e quais são os descartes, né, e como vem a devolutiva, como que eles apresentam as respostas para nós. Bom, o primeiro passo é compreender que a deficiência intelectual, está aqui no protocolo, tá? É uma condição complexa que traz dificuldade de longo prazo, e aí vamos, né, trazer a interação com diversas barreiras e podem obstruir a participação plena da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então é o que preconiza aí a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e aí aqui no Brasil, né, pelos protocolos e outras legislações. Bom, o termo deficiência intelectual, ele corresponde ao que chamam no universo científico de retardo mental, né? Isso foi por muito tempo apresentado pela Classificação Internacional de Doenças, né, nosso CID-10, que é o nosso manual, tá? Mas vamos descer um pouquinho, tá? Pode surgir antes dos 18 anos. Eu não vou ficar muito preso a essa questão dos conceitos, até porque vocês já devem estar pesquisando por aí no Google, no YouTube, em outros canais, né, essas questões conceituais. Eu vou trazer assim de uma forma rápida esse ponto, né, do conceito e depois eu já vou para o passo a passo. Bom, o diagnóstico de deficiência intelectual abrange, né, pelo menos três fatores, tá? Três fatores que eu quero trazer para vocês. A questão intelectual, né, que abrange toda a cognição humana. Depois, as habilidades adaptativas da pessoa, quando nós encontramos as atividades de vida diárias, quando nós encontramos como que a pessoa se adapta aos ambientes, como que ela reage aos relacionamentos. E aí nós temos o terceiro elemento de avaliação, que são as condições que devem permanecer desde o início de vida, né? Desde a gestação ali tem que apresentar alguns sinais de deficiência intelectual. Bom, quando nós pegamos o DSM-5, tá? É importante compreendermos que existe um quociente de inteligência, tá? Então, o manual vai nos trazer ali as divisões, né, de numeração de QI, e aí, através dessa classificação, nós conseguimos chegar ao nível intelectual da pessoa, né? Se ela está abaixo, se ela está na média, se ela está acima da média, quando entram as altas habilidades e superdotação. Bom, a partir do QI, a inteligência ela é classificada em leve, moderada e severa, tá? Profunda também. Então, a leve é um QI que a pessoa atinge pontuação entre 50 e 69. Tá? Como que nós conseguimos isso? Através de um teste que avalia toda a estrutura cognitiva que nós chamamos de VISC, tá? Então, leve entre 50 e 69, moderada entre 35 e 49
grave entre 20 e 34 e profunda inferior a 20, tá? Então, isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Manual de Classificação de Transtornos Mentais, nosso DSM-5. Vamos seguindo? O que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Vou pular um pouco essa questão conceitual e vou lá para frente quando nós vamos tratar do processo diagnóstico, tá? Vamos pegar a escola. Então, a criança chega à escola, é matriculada. A partir dali, o professor, já começamos a avaliação, tá? A partir dali, o professor tem o dever, né? A equipe escolar, cuidador, monitor de ônibus, motorista, quem mais ali? Professor, coordenador pedagógico, diretor. Então, essa galera, né, que deve ser muito valorizada na educação, tem o dever de começar a cuidar dessa criança, né, a observar essa criança. Claro que num olhar empírico, né, um olhar simplista, né, um olhar que não deve ser preconceituoso. Então, tudo isso tem que estar colocado na mesa. A partir do momento que a criança chega à escola, muitas pessoas começam a observar a criança. Não é assim que funciona. Olha, esse menino ele não está falando. Olha, esse menino ele fala demais, ele corre muito. Olha, esse menino a gente explica, parece que ele não entende. Então, assim, as pessoas vão começando a perceber o que não está dentro do esperado para a idade. E aí cada um usa uma estratégia de linguagem, tá? Uns procuram o caminho correto, que é ouvir os especialistas. Outros acabam criando achismo, hipóteses comuns, empíricas, e isso só prejudica a vida da criança. Bom, então assim, a criança chega à escola, é matriculada, começa a participar das aulas de arte, educação física, enfim, todas as atividades escolares. Neste percurso, né, começam a aparecer alterações do ponto de vista da comunicação, da interação, dos comportamentos, os processos adaptativos dessa criança, e aí entram os especialistas, tá? O professor percebe, ele faz um relatório, manda para a equipe pedagógica, a coordenação pedagógica analisa junto com a equipe gestora, pelo menos é o que a gente espera que seja, né? É o perfeito, é o percurso mais correto. Depois disso, não pensam numa estratégia, não conseguem resolver, aí eles encaminham para uma equipe especializada, geralmente uma secretaria de educação. Lá tem psicólogo, tem fono, tem assistente social, e um psicopedagogo e outros profissionais. O diagnóstico ele pode ser multidisciplinar, coletivo, ou multidisciplinar, cada um faz a sua parte, depois compila e faz os encaminhamentos, tá? Bom, chegou na sala do psicólogo escolar educacional, o que nós fazemos? Anamnese, que é a entrevista com a mãe. Nessa entrevista nós fazemos a história clínica da criança, nós buscamos desde a gestação, né, como que foi, se a mãe ingeriu bebida alcoólica, se fez uso de cigarro, se durante a gestação teve intercorrência, se teve inflexibilidade emocional, né, como que a família estava, com quantos quilos a criança nasceu, o peso, quantos quilos o peso, quantos quilos a altura, quando que ela engatinhou, se ela arrastou, se ela começou a andar, o que mais, se teve intercorrência ali durante o parto, depois disso, se ela ficou internada, quando que surgiram as primeiras palavrinhas, quando que ela balbuciou, quando que ela controlou esfíncteres, ou seja, quando que controlou o cocô, né, saiu da fralda, os primeiros anos na creche, os primeiros anos na escola, como que a criança pensa, se entrega recado, se não entrega, se abre porta, se fecha a porta, se a criança leva alimento à boca, se não leva, se derrama, se canta, se conhece trajetos. Então nós vamos fazendo uma varredura, né? Vamos fazendo uma investigação profunda sobre a vida da criança, a história clínica dessa criança, e neste percurso ali, analiticamente, de uma forma psicodinâmica, nós vamos pensando na melhor estratégia para essa intervenção. Então, será que nós vamos para uma linha mais cognitiva, né, de acordo com a queixa da mãe, linha mais cognitiva, cognição, memória, atenção, execução, pensamento, né? Como que é essa criança? Será que ela precisa ser investigada com um teste? Né? Será que eu preciso inserir um teste, por exemplo, o VISC 4 ou um Columbia 3 ou outro teste de inteligência?
Será que eu preciso investigar a velocidade de processamento dessa criança, agilidade mental, a sincronia, a coordenação motora, a organização perceptual, como que ela lida com semelhança, sequência de números e letras? E aí eu posso ir para a linha cognitiva, como eu posso ir para a linha emocional. Então, muitas vezes eu começo a fazer anamnese e de repente a mãe começa a trazer ali uma ausência, né? Lacunas, rupturas na vida da criança, né? Pai que faleceu, ou né, um tio que faleceu, uma avó, ou um cachorro que morreu e a criança está ali dispersa porque não consegue aprender, e aí eu vou para uma linha emocional. Na linha cognitiva, né, no canal cognitivo, eu vou para os testes, né, para ter algo mais conclusivo. Na linha emocional, eu já providencio uma sugestão de encaminhamento para psicoterapia na área da saúde. Então, a gente já vai fazendo essa intervenção. Bom, se não tem demanda cognitiva, se não tem demanda afetiva, tem uma demanda que atinge ali a interação, comportamento e comunicação, que vem mais na linha do atípico, né? Na DI também tem, mas aqui atípico mais no contexto de transtorno do espectro autista e outros transtornos, né, do desenvolvimento. Bom, aqui entram as escalas, né? Escalas para saber se a criança apresenta, né, comportamento espectro, né? Comportamento autista. Bom, aí tem as comorbidades que a gente vai investigando também, né? Será que, pelo que a mãe está trazendo, será que eu preciso aplicar uma escala de TDAH? Eu uso muito SNAP-4. Será que eu preciso aplicar uma escala de transtorno disruptivo, até para ver se tem sinais de transtorno opositor desafiante, né? Que é aquela criança vingativa, né? Que é contra tudo, intransigente, né? Que incomoda, tá? Ou será que eu preciso aplicar outras escalas? Tá? Então, eu posso ir nessa linha de desenvolvimento atípico, né? Aí eu vou mais focado no espectro autista, ou eu posso ir numa linha mais cognitiva, ou eu posso ir numa linha mais afetiva, ou eu posso ir numa linha pedagógica. Então, pode ser ensinagem, né? Pode ser o processo metodológico da escola, lá o currículo que não está dando certo, as ferramentas que a escola está usando, né? Não está tendo efeito. E aí eu vou mapeando para verificar como chegar ao porquê, né? Por que a criança não aprende, por que ela não se relaciona bem, por que ela agride, por que ela não quer ir para a escola, por que ela chora, por que as pessoas se incomodam com a presença dela, por que não é alfabetizada, porque, enfim, né? É um balde de informações que nós vamos compilando para depois chegar nos possíveis encaminhamentos. Aí tem a sessão com a criança, e depois da sessão com a criança nós chegamos a uma encruzilhada, e nesta encruzilhada nós pegamos um relatório docente, né? Esse relatório docente pode ser verbal ou pode ser escrito, eu gosto muito do escrito, e dependendo da demanda tem a visita escolar. Se não dá para fazer a visita escolar por conta da demanda, às vezes é um município, né, com uma quantidade excessiva de crianças em processo de avaliação, ou é um município pequeno, mas também tem, aí eu sempre solicito aos professores que me mandem vídeos, né? Me manda um vídeo aí de uma forma discreta, depois apaga do seu celular, por favor, para me verificar essa criança na hora do intervalo, né, na hora da brincadeira, na hora da atividade na sala de aula, e assim sempre esclarecendo e mostrando a importância do sigilo para proteger a integridade da criança. Bom, não estou falando muito rápido não, né? Se eu tiver, coloque no comentário aí que no próximo eu diminuo a velocidade. É que eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá, gente? Bom, vamos lá. Aí, sessão com a mãe, sessão com o pai, anamnese, sessão com a criança. Nessa sessão com a criança, nós fazemos diversos comandos, né? Tem comandos simples, comandos complexos. Eu tenho uma lousinha, na lousinha eu trabalho a coordenação motora fina para ver se a criança tem movimento de pinça, né? Se ela consegue seguir uma linha, se ela conhece formas, né? Então ela vai lá, coloca triângulo, coloca círculo, faz quadrado, se ela sabe escrever uma letra, se sabe escrever duas letras, se sabe escrever o nome, se consegue contar até quantos. E aí eu tenho também alguns desenhos que eu peço para ela colocar conceitos, eu pergunto como que ela pronuncia, por exemplo, gato, cachorro, vaca, e eu escrevo, né, para ver como que tá. Não é para fazer hipótese de escrita, de leitura, nada disso. É para, pelo menos, fazer um paralelo com aquilo que o professor está trazendo da sala de aula, tá? Até porque essa parte de avaliação de hipótese de escrita é mais pedagógica e não clínica. Então a gente não dá muito foco, mas não esquece, né? Não cai no esquecimento. Bom, a partir disso, né, a partir desse atendimento com a criança, eu ando por perto ali, né? Não gosto de caminhar muito porque perde um pouco o foco.
e vou dando alguns comandos, né? Tem o banheiro, eu mostro, eu pergunto onde que está o banheiro, ela aponta com o dedo, né? É para ver se ela tem percepção visual, auditiva. Se precisar lavar a mão, como que ela faz? Então ela vai lá, ela abre a torneira. Se precisar secar a mão, o que que ela faz? Ela vai lá e puxa o papel toalha. Se deu sede, o que que ela faz? Ela vai lá, puxa a água do filtro. Como que faz para abrir uma porta? Como que faz para abrir um armário? Né? Como que faz para descer uma escada? Se tem noção de perigo, então mostra um buraco. E aí, aqui, se cair, machuca, não machuca? E bato de vez em quando eu estou andando atrás da criança, eu bato, né? Eu bato umas palmas assim para ver se ela tem alguma questão auditiva para ser investigada. Aí a gente conversa com a mãe, tá? E para ver também se ela tem um movimento rápido, né? Como que é? Eu bato palma, ela vira, ou eu bato palma e ela continua assim, parada, né? Então, tudo isso é analisado. A forma de sentar, a forma de caminhar, se ela derruba as coisas na sala, se ela fica sentada, se ela anda, se ela vai debaixo da carteira, se ela fica na janela, se ela se distrai com qualquer movimento. Então, tudo isso é observado na sessão. Bom, diante disso, tá? Tem um relatório, tem aplicação de teste quando é preciso. O teste, né, eu chamo muita atenção porque muitas pessoas acham que é só aplicar teste. Não, tem critério, gente. Tem critério. Você vai ao médico, pede um exame de sangue para o médico para ver o que ele fala. Ele fala, não, calma, eu tenho que avaliar você. Não é assim. Ah, o senhor pede um eletroencefalograma. Não, calma, eu tenho que conhecer sua história. Não é desse jeito. Então, para fazer raio-x, né, eletroencefalograma, exame de urina, exame de sangue, todo tipo de exame, todo procedimento médico tem um critério. E na psicologia não é diferente, tem um critério. Se eu não posso aplicar testes em todas as pessoas que apresentam lacuna, prejuízo de memória. Não, não é assim. Eu tenho que verificar quais são os condicionantes, né? O que está por trás disso tudo. Eu nem lembro se tem essa palavra condicionante. Se não tem, acabei de criar. E aí, algumas crianças são aplicadas testes, outras não, tá? Aí tem a parte do teste, a mais fácil é a quantitativa, né? Que a gente vai lá, tabula a idade, né? A idade cronológica, a idade biológica. Depois disso tem a correção digital, que eu uso, que eu gosto muito. E depois a mais difícil é a parte qualitativa, porque a parte qualitativa nós temos que fazer uma integração de dados. Eu tenho que confrontar dados da história clínica, entrevista com a mãe, entrevista com o professor, relatório docente. Eu tenho que conectar essas informações com o que eu observei de forma clínica e sistemática na criança, e eu vou observar o contexto da criança para ver se tem outras pessoas envolvidas, e aí eu vou para os critérios diagnósticos do DSM-5, CID-10 e outros critérios diagnósticos de convenções internacionais, e também com base em alguns autores que confirmam a minha hipótese. Então, eu sempre falo que toda criança avaliada é um trabalho de conclusão de curso de faculdade, porque exige muita pesquisa. Ah, mas por que você é tão detalhista e tão observador nessa parte? Porque eu quero ajudar a equipe médica lá na frente. Porque já pensou se a equipe médica pega um relatório lá que não tem a história clínica, um relatório que não tem escala aplicada, um relatório que não tem detalhes do professor, que não tem aspas, né, que não tem observação completa da criança? E aí como que fica esse médico? Como que fica esse neuropediatra? Como que fica um neuropsicólogo? Não, eu tenho que fazer um trabalho em equipe integrado para que essa criança ela receba o melhor percurso de avaliação, tá? Então vamos lá. Anamnese, sessão com a criança, dados da escola, aí tem a aplicação de escalas, de testes e tem os encaminhamentos. É outra encruzilhada. Aqui eu vou decidir se eu mando a criança para um neuropediatra, para uma avaliação clínica no contexto médico, ou um neuropsicólogo para ampliar um pouco mais a bateria de testes, ou se eu mando lá para um pediatra, porque às vezes tem que atualizar alguma consulta, né? Tem mães, só para você ter uma ideia, tem mães eu falo mães porque a maioria que procura é mães, tá? Os pais às vezes esquecem que eles têm essa responsabilidade. A família chega e tem a criança tem 8 anos, você pergunta quando que foi ao pediatra, a mãe fala quando nasceu. Então eu falo, não, pode levar essa criança para o pediatra. Vá agendar o pediatra para essa criança, eu quero saber como que tá as condições de saúde dessa criança, tá? Então, às vezes pode ir para o neuropediatra, às vezes vai para o pediatra, porque, né? Às vezes vai para um neuropsicólogo, às vezes já vai direto para um terapeuta ocupacional, às vezes já vai para um projeto social.
Enfim, né, eu providencio os encaminhamentos. O mais importante, todos são importantes, mas assim, o mais, né, focal aí é o neuropediatra, que vai nos dar uma confirmação de hipótese. Eu apresento uma hipótese de deficiência intelectual, então ele vai confirmar isso. É aí que entra o protocolo de diagnóstico etiológico da deficiência intelectual, tá? Quando chega na área médica, bom, saiu da educação. Saiu da educação, agora é a saúde? É a saúde, mas a gente tem que estar só aguardando uma resposta da área da saúde. Antes disso, tá? Será que eu falo das manifestações que podem ocorrer, né, da deficiência? Não. É que eu estou passando aqui, gente. Melhor não, tá? Vamos seguir. Quando chega no neuropediatra, no neurologista, o que essa galera vai fazer? Tá? São profissionais indispensáveis, caríssimos, né? Infelizmente, poucas famílias têm acesso a esse serviço, e o serviço público também não está ali 100% com a oferta dessa especialidade. Tá? Bom, eles vão começar fazendo uma observação clínica, que é comum, anamnese. Eles também fazem anamnese lá, entrevista com a mãe e tal, pegam o meu relatório, né, observam o resultado das escalas, dos testes, né, dos atendimentos. Depois disso, eles vão pegar relatório da fono, relatório de psicopedagogo, todo tipo de informação para o médico é importante. Tá? E eles fazem o que a gente chama de exame de descarte. Eles começam a eliminar. Né? Sabe quando você vai tirando? Peraí, eu vou fazer um exame de sangue para ver se tira essa hipótese de doença, né, biológica. Quer dizer, biológica é a doença, né? Eu peço um eletroencefalograma para ver como que tá, né, a questão dos neurônios, e ele vai ali pedindo diversos exames, às vezes exame genético. No exame genético é o grande sofrimento, porque poucas pessoas têm condição de pagar um exame genético. O exame genético é para investigar a origem de síndromes, né? Será que é uma síndrome que está sendo confundida com autismo? Será que é uma síndrome que está sendo confundida com deficiência intelectual? Peraí, a criança tem menos de 5 anos, então não dá para dar diagnóstico de deficiência intelectual. Ela pode ter um atraso global de desenvolvimento, mas será que é global? Né? Será que não tem ali por trás uma epilepsia, convulsão? O que está por trás dessa criança, entendeu? Então o médico, o neuropediatra, ele vai fazendo esse descarte, ele vai fazendo caminhos e caminhos, ele vai ouvindo uma pessoa, ouvindo outra, até bater o martelo. Ó, tem transtorno do desenvolvimento intelectual, tem deficiência intelectual, ou não tem. Volta para lá, meu filho, volta para a escola, vai conversar com o professor, muda estratégia, mãe muda comportamento, pai também, e aí as informações vão se conectando, tá? Então, chegou a área médica, o neuropediatra vai fazer uma investigação profunda, considerando os descartes e o que ele pode acrescentar, tá? Então, às vezes a criança chega lá porque tem uma tremedeira na perna, por exemplo, né? Tá tremendo e anda na ponta do pé. Muitas pessoas já falam, é autismo. Não, ele vai pedir um exame ali, com certeza genético, para ver se não tem alguma doença de nervo, né? Ou uma síndrome. A criança é muito agitada, corre para lá e para cá, tá? Pode ser que ele dê um diagnóstico ali, uma comorbidade de TDAH. Pode ser que ele fale, não, é fácil, a criança está se desenvolvendo, depois traz para mim, né? Calma. Então, tudo é com muita cautela na área neuropediátrica. E na psicologia não é diferente. Bom, falei para vocês então sobre o protocolo para o diagnóstico etiológico de deficiência intelectual. Falei muito pouco, tá? São 23 minutos de vídeo. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Tem os fatores de risco, tem o atendimento profilático, atendimento de prevenção, tem todos os sinais, tem as síndromes relacionadas, tem os transtornos que estão próximos da deficiência intelectual, as confusões, né? Como que as pessoas confundem às vezes os conceitos, como que a escola percebe a deficiência intelectual, porque eu acho algo bem interessante que às vezes a criança vai para o neuropediatra, passa por tudo isso que eu passei, que eu apresentei, aí chega no neuropediatra, vem diagnóstico de DI, moderado, deficiência intelectual, aí muitos da escola comemoram, agora tem diagnóstico, volta para a escola, volta para a escola, tem direito de permanecer, matricular,
tem direito de participar de todas as atividades, direito a uma adaptação curricular, que é o currículo adaptado, e tem direito também a cuidador, né? Tem a cuidador, o auxiliar de vida escolar, cada município inventa um nome aí, mas de modo geral, o cuidador, né? O que vai estar ali auxiliando a criança na sala de aula, além das terapias, né? As terapias é o nosso grande sofrimento, porque quando volta do neuropediatra com diagnóstico, não sou eu que atendo mais. Não sou eu que tenho que fazer a terapia semanal ali com essa criança, com ABA, terapia cognitivo-comportamental. Não sou eu. Não é a fono da Secretaria de Educação que vai ter que fazer o atendimento ali semanal. Não. É a área da saúde. É a área da saúde. Por quê? Porque lá tem as especialidades, tem as políticas do SUS para oferecer toda a estrutura terapêutica para fonoterapia, para psicoterapia, para terapia ocupacional, para avaliação, reavaliação médica, nutricionista, caso a criança precise, né, melhorar sua condição física, né, sua saúde, sua ingestão de alimentos. Então tem muitos especialistas aí, tá? Pois bem, fechamos então nossa aula, tá? Espero que tenha contribuído, né? Falei sobre o protocolo para o diagnóstico etiológico de deficiência intelectual. Comenta aí, coloca nos comentários se você é professor, se é pai, se é psicólogo, neuropediatra, se é, né, qual profissional, né, qual profissão que você tem. Me conta qual cidade que você está escrevendo, está assistindo esse vídeo. E se é aluno de faculdade, né, não esquece de compartilhar com seus melhores colegas para que eles também tenham acesso a este conteúdo. E ó, sucesso, sabedoria, paz e muita coisa boa, né, em suas vidas. Um grande abraço, até mais.